Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Você aí em Portugal, eu aqui no Brasil, aqui por volta de 5:30 da tarde. Aí, né, já tá à noite, mas foi o momento que a gente preparou, né, para poder a gente conversar sobre a formação do seu filho atleta, né, e trazer alguns paralelos de coisas que acontecem em Portugal, coisas que acontecem no Brasil, qual a semelhança, qual é o perfil desse atleta, quais são as suas expectativas. Uma grande oportunidade para a gente aprender, né, com histórias, né, e eu trazendo aqui um pouco da minha experiência aqui no Brasil e vocês, pais, trazendo um pouco da sua experiência aí em Portugal. Meu nome é Wellington Júnior, eu sou treinador mental e comportamental de atletas do futebol. Eu me intitulo aqui no Brasil como um mentor de atletas em formação. Eu não sou somente mentor do atleta, mas também eu tenho ajudado pais e mães do futebol a como lidar com esse processo de formação dos seus filhos, como os pais entender como é a sua participação, qual é o seu processo, como de fato entender qual é o seu papel na formação dos seus filhos. Então a gente consegue ver alguns paralelos muito diferentes. E aí me perdoe se em algum momento eu me precipitar e acreditar que aqui no Brasil é de um jeito, aí é de outro, porque vocês conhecem muito mais aí o dia a dia do que eu, mas eu conheço sobre aquilo que tem dado certo, aquilo que não dá certo, um pouco da mentalidade de treinadores brasileiros, treinadores portugueses, um pouco da expectativa dos atletas quando vão jogar em clubes do Brasil, um pouco dos atletas quando vão jogar em clube de Portugal, como também dos pais, né? Como é que vive o pai nesse processo. E eu tenho desenvolvido aí vários treinamentos na área de preparando, né, os atletas a desenvolver a sua mentalidade. Então, a gente tem uma mentoria, encontros semanais com os atletas, atletas na fase de iniciação e desenvolvimento, né, de 9 aos 14 anos. Nós também temos um treinamento chamado Despertar dos Verdadeiros Campeões, que é um despertar de mentalidade, fazendo com que o garoto tenha esse primeiro acesso, esse primeiro ponto, né, de decisão, de entender como funciona a sua mente, como lidar com seus medos, conhecer, lidar com suas emoções, preparando os atletas para os desafios e para também ter sempre uma superação. Porque independente se é Brasil, se é Portugal, não importa o lugar, a jornada de um atleta é uma jornada de medo, uma jornada de desafios, uma jornada de superação. E eu estou falando de atleta, falando daquele que quer usar sua mente, seu corpo, através de um esporte. Seja ele da natação, seja ele do boxe, seja ele do tênis, seja ele do futebol, o atleta ele oferece, né, a sua mente e o seu corpo para que ele tenha sucesso, para que ele possa ter desempenho, para que ele possa ter performance. Então, uma característica em comum de todos os atletas é que eles querem ser melhor e que eles precisam ser melhor do que eles mesmos a cada dia. E por isso ele precisa ter uma mentalidade de atleta, que é uma mentalidade daquele que compete, daquele que está sempre treinando, se preparando para poder ser mais e melhor, né? Então, nessa fase de iniciação e desenvolvimento, é fundamental que os atletas eles já tenham, já possuam algumas habilidades, já saibam lidar com algumas situações, porque quando chega nessa fase, a partir dos 14 anos, 15 anos, o futebol começa a ter um filtro, né, um funil cada vez mais apertado, e de como, a depender de como você se comporta nesse funil, isso vai direcionando, né, o seu destino, a sua vida, a partir das suas escolhas. Através do coach, através do PNL, através da neurociência, da psicologia do esporte, né, e da minha vivência no futebol, a gente tem a cada dia ajudado, né, tanto atletas como os pais dos atletas a, de fato, entender sobre esse verdadeiro jogo que está acontecendo na mente do atleta. Inclusive, eu quero passar aqui para vocês, ó, eu estou lançando esse livro, O Meu Jogo Mudou, o nome do livro, o verdadeiro jogo que acontece na mente do seu filho atleta, para você pai, para você mãe, uma grande oportunidade para que você encontre, né, também se encontre nesse papel. Aqui o que é que acontece? Aqui tem a minha metodologia, tem muito de coaching, muito de neurociência, muito da minha experiência, dos atendimentos que eu fiz com centenas de atletas já em todo o Brasil, mais de 1.000 horas de atendimentos, um pouco da experiência de alguns profissionais, né, que dão dicas para você pai, para você mãe. Claro que tudo isso aqui foi pensado, né, aqui na nossa dinâmica aqui no Brasil.
e também alguns pais contando as suas histórias, né? Contando as suas histórias de sucesso, de fracasso de seus filhos e um pouco da nossa metodologia de treinamento mental e comportamental. Então, como eu me apresentei, eu sou o Wellington Júnior, eu sou um ex-atleta, onde eu fiz a minha formação em grandes clubes do Brasil, tive a oportunidade de jogar bons campeonatos, participar na formação assim com outros atletas que tiveram também grande sucesso. Mas a minha história ela não é uma história de sucesso, é uma história de fracasso. Só que eu aprendi a transformar dos meus fracassos, né, um grande sucesso. Eu vivo do futebol, é através do futebol que eu me encontro com pessoa, que eu sustento a minha família, que eu tenho desfrutado de grandes oportunidades, ajudando, podendo servir tanto aos pais como os atletas, né? A gente atende atletas profissionais, atende atletas da base, e é uma grande oportunidade de ser útil na vida, né, desses atletas. Então, a gente tem se preparado, se dedicado, investido tempo, energia, dinheiro a cada dia a oferecer ao pai, oferecer à mãe, né, essa direção. Por quê? Porque eu cansei de escutar. Eu fui em vários clubes do Brasil, em vários lugares, e o que é que eles me diziam aqui no Brasil? Que o pai era o grande problema na formação dos seus filhos. E o fato do pai ser o grande problema na formação dos seus filhos, isso é preocupante. Só que o motivo em que o pai ele é, se torna ali um obstáculo no desenvolvimento do seu filho, isso não é um privilégio somente do Brasil. Não. Isso acontece em todo o mundo. Onde a gente vai, a gente conversa com os profissionais, as pessoas têm falado. E a gente começou a participar de alguns campeonatos em Portugal, em Madrid, alguns campeonatos na Europa, e observado ali também o comportamento dos pais. Percebemos, sim, traços diferentes. Traços diferentes, mas nós percebemos também o quanto, né, que os pais eles querem, com muito amor e carinho, interferir nessa jornada do filho atleta. Alguns pais, e talvez esse pai seja você, já passou por esse processo. Poxa, Wellington, lá atrás, cara, eu fazia desse jeito, e agora eu não faço mais. Por que que eu não faço mais? Porque eu descobri que não é certo. E quando você descobre que aquele comportamento ele era ruim, ele era nocivo, ele atrapalhava o relacionamento do pai e filho, e do filho com o treinador, e do próprio filho na sua performance, os pais começaram a também adotar outros comportamentos, né? Teve que aprender outras coisas, mas acelerou, saiu daquele ciclo e avançou. Mas ao esses pais perceberem os outros pais ainda naquele ciclo, então ele percebeu, um dia eu era um daqueles caras. E aí você começa a perceber que aquele comportamento ele não é adequado. Quem está dentro do clube percebe, a gente está falando, né, de comportamento em dias de jogos, né? Mas existe muitas coisas, existe várias coisas para você aprender. Você precisa aprender como se comportar com seu filho, como você leva o seu filho para o treino ou para o jogo, como você o recebe, como você se comporta durante o jogo, como você se comporta quando seu filho ele vai para um clube, quando ele vai fazer o primeiro contrato, quando ele vai participar de competições, né? Por quê? Porque uma coisa acontece aí em Portugal e acontece também no Brasil e acontece em todo lugar. O talento, a capacidade de resolver problemas, a habilidade que seu filho tem, abre portas. Todo mundo está em busca do talento. Talento é a grande chave para abrir as melhores portas do mundo. Sempre o talento. Porém, o talento abre a porta para você entrar, mas é o seu comportamento, o seu desenvolvimento, a sua evolução que diz quanto tempo você permanecerá naquele ambiente. E isso daí é papel também dos pais entenderem esse processo. Entenderem que o seu filho entrou no futebol motivado por um sonho, motivado por um objetivo de ser um dia jogador profissional, mas que ele está em fase de desenvolvimento, fase de crescimento, fase de tomar decisões, fase de escolhas, fase de aprender, desenvolver caráter, desenvolver comportamentos, de observar pai, de observar a mãe, porque vocês, como figura íntima, vocês são formadores de crenças e valores de seus filhos. E o comportamento, ele é totalmente influenciado
a partir do seu desenvolvimento, do desenvolvimento das suas crenças e dos seus valores. Então, é muito importante você perceber, né, qual é o seu caminho dentro desse processo de formação. Qual é o seu caminho no desenvolvimento? Qual é o seu caminho na formação do teu filho atleta do futebol? E para isso, você precisa entender, né, entender de futebol, da parte técnica, da parte tática, não, mas entender também sobre o verdadeiro jogo que está acontecendo aqui na mente do teu filho atleta. Entender que o ambiente de clube é um ambiente seguinte, seu filho entra através do talento dele, a gente quer que ele entre, então, por isso a gente seleciona pessoas, a gente dá oportunidades, e a partir do momento que o seu filho desenvolve essas habilidades, que ele começa a ser desejado por um clube, porque a gente entende que ele pode estar aqui nesse clube, porque ele já tem as capacidades, beleza, o talento abriu porta, mas ele precisa, a partir dali, ter um comportamento em desenvolvimento. E o garoto sabe disso. Geralmente o garoto na fase de iniciação, na fase de desenvolvimento, a gente está falando aqui de uma fase de 9 a 14 anos, os garotos sabem que o seu desenvolvimento é a partir do treinamento. É a partir da oportunidade que ele tem de vivenciar os momentos que vão acontecer no jogo através do treino. Ali ele tem a figura do treinador para ensinar a ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, para estimular ele a superar os seus desafios, porque eu acredito que o treinamento é lugar de você aprender o que você não sabe e lugar de você fazer cada vez mais e melhor aquilo que você já sabe. Então, isso é o principal fator e a principal função do treinamento. O treinamento não é só ocupar a semana do atleta, mas o atleta ele precisa ser estimulado a desafios, estimulado a desenvolver habilidades que lá no jogo vai aparecer. E que lá no jogo, o jogo vai pedir que ele resolva. Por quê? Qual é a diferença do treino para o jogo? É que no treino você repete, você faz, você para, volta, você escuta intervenções, mas quando chega na hora do jogo e você vai jogar contra um adversário despreparado é muito fácil. Você preparado, lutando contra um adversário, jogando contra um adversário despreparado, é muito fácil. Agora, quando você vai jogar contra um adversário que também se preparou para ganhar para você, então aí nasce uma coisa chamada competição. E eu digo a você, a mesma competição que acontece aí é uma competição também que acontece aqui. Por quê? São pessoas, são garotos competindo por um espaço. E essa competição, se você precisa entender que é uma competição saudável quando é uma competição do seu filho contra o filho de alguém, do seu filho com o filho de alguém, porque o futebol ele é uma disputa de espaço. O garoto ele treina para poder resolver problemas do jogo. E o principal objetivo do jogo é ganhar, fazer gol, é fazer mais gol e tomar menos gol. Então, se eu faço mais gol e tomo menos gol, então eu vou ganhar aquele jogo. E a gente sabe, a gente tem que formar pensando em ganhar, mas a gente precisa entender que a gente não ganha só porque a gente quer. Existe um processo até você ganhar. E quando o garoto está num clube, o treinador está desenvolvendo o lado direito, está desenvolvendo o lado esquerdo, está desenvolvendo a defesa, está desenvolvendo a saída de bola, está desenvolvendo o meio de campo, a criação de jogada, o ataque, formas de atacar, né? E esse comportamento de atletas nessas peças se comportando de forma diferente e com variedades é o que nós chamamos de sistema tático. Então, o que é tática? É o comportamento dos atletas, é a movimentação desses atletas. Então, o treino é para preparar ele para entender que naquele momento, um exemplo, ele faz um trabalho lá de que ele toca no meio, passa no fundo e faz o cruzamento na área. Então, lá no treino, ele faz 3 vezes aquilo ali. O que é que ele tem que fazer? Poxa, naquela eu bati a bola, não peguei firmeza, aquela eu bati muito alto, aquela eu bati muito baixo. E cada vez mais ele ia aprendendo sobre essa diversidade, essa várias formas que a bola vem e qual é a melhor forma que eu encontro para poder resolver um problema. No jogo, ele tem uma chance de fazer. Então, o treino é um objetivo que o treinador, quando ele vai formar um time e na formação do atleta, o atleta precisa conhecer de vários sistemas táticos. E nesse conhecimento, né, imagine que quando o jogador ele não desenvolve
a criatividade, quando ele não desenvolve a autoconfiança no treinamento, normalmente quando chega no jogo ele costuma tomar decisões sem confiança. Ele costuma tomar decisões com medo. Ele costuma tomar decisões com dúvida. Então a gente vê aí que o medo, a dúvida, a insegurança, o nervosismo, ele está todo momento presente na hora do jogo. E quem domina esses sentimentos, quem tem comportamento de dominância sobre esses fatores, são aqueles que demonstram confiança para as pessoas e conseguem uma maior habilidade, um maior desenvolvimento técnico. Mas observe que neste jogo aí, você pai, você não participa. Eu sei que muitas vezes o pai ele começa a querer dizer, ó, filho, faz isso, ó, aquela bola você tem que fazer daquele jeito. Só que ele vai te ouvir, ele vai falar, tá bom, pai, mas aquilo ali não surge efeito nenhum. O que você precisa desenvolver, e que isso faz parte dos pais, é desenvolver um ambiente de diálogo, um ambiente de conversa. E nesse momento você escuta mais do que fala. Nesse momento você pergunta, porque dizer ao seu filho o que você acha que é certo é muito para ele não consegue entender, porque na hora do jogo, o jogo dele é diferente. Wellington, como é que esse jogo é diferente? Calma. O jogo do pai, o jogo do treinador, o jogo do torcedor, o jogo do avaliador é o jogo do observador. Ou seja, você fica daqui de uma posição observando, você vê o que o atleta está fazendo, beleza? Pronto. E nesse momento que você vê o atleta fazendo, surge aí automaticamente na sua mente uma avaliação e uma comparação, não é assim? E essa avaliação e essa comparação, ela vem temperada por uma expectativa do pai, uma expectativa do torcedor, uma expectativa do avaliador, uma expectativa do treinador. Imagina o treinador, né, que treinou, que passou a semana toda ali treinando. Você, pai, não participou daquele treinamento, você não participou da conversa, do estímulo, daquilo que o treinador pediu para o seu filho. Só que naquele momento você está ali intervindo, você está ali dizendo o que ele deveria fazer, tentando. E eu sei, pai, tentando dar força para o seu filho, tentando ajudar, tentando encorajar, com muito amor e carinho. Mas não é dessa forma que funciona. Não é dessa forma que você vai ajudá-lo na sua formação. Não. Naquele momento, é o momento de você observar. E eu vou falar um pouco mais sobre o observador. Ainda, inclusive, vou te dar uma dica aqui maravilhosa. Aprenda, desenvolva esse comportamento de, ao invés de ficar ali gritando na beira do campo, você pega um papel, tá? E botar assim, ó, a data do jogo, que jogo é, em qual campo foi, e aí você bota qual foi o adversário, e aí você bota passe para frente, passe para o lado, passe para trás, enfrentamento um contra um, cruzamentos, ou seja, quais são os comportamentos que seu filho precisa ter dentro de campo? Quais são as habilidades que seu filho precisa ter dentro de campo? Hoje, na idade que ele tem hoje. Então você faz essa. E você começa a fazer o scout. Ó, chutou, passou a bola, driblou, marcou. E você começa a fazer o scout. Quando termina o jogo, e aí que seu filho ganhou, perdeu, e aí você espera, né, aquele tempo, eu indico mais de 2 horas, pelo menos, tá? Para você ter esse tipo de conversa. Mas você pode chegar naquele momento, fazer uma pergunta ao seu filho. E aí, filho, quais foram os desafios que você teve nesse jogo? E respeita o que ele fala. Ah, pai, sei lá, os caras não tocam a bola, não fui bem, não consegui, não sei. Deixa só ele falar. Deixa só ele colocar para fora. Naquele momento ele precisa de alguém de confiança para ele falar. Ele não quer te escutar, ele só quer falar. E depois que você percebeu que ele falou, aí você vai e faz uma pergunta. Filho, diante de um jogo desse, o que é que você aprendeu? Qual foi o seu maior desafio? Então faz uma pergunta e larga lá. Talvez ele não queira responder, talvez ele responda depois, não sei. Mas quando você estiver pronto para ter essa conversa com ele, fala, filhão, olha só, esse foi aqui seu relatório do jogo. Ó, quantos passes você deu, quantos chutes você deu. Eu achei que você se esforçou bastante, né? Você fez seu melhor, mas observe isso aqui. O que é que você consegue melhorar? Eu estou muito orgulhoso de você, porque você gosta de jogar futebol e eu vejo que você está ali querendo, né, fazer o seu melhor. Então, olha só, você teve um diálogo com seu filho,
E a partir desse momento você percebeu que você, né, conseguiu acessá-lo, você conseguiu fazer com que ele pensasse sobre o jogo, mas não com um olhar crítico, mas com um olhar de quem aprende, um olhar de quem evolui, um olhar de crescimento. E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, olha só, outra coisa que é muito importante que você precisa perceber também, né? Eu falei do olhar do observador, não foi? Então, o olhar do observador, o que é que ele faz, né? Qual é o jogo que ele conhece? Então, eu disse a você que ele avalia, que ele compara, e tudo isso sob o viés da sua expectativa. Da sua expectativa. E talvez a expectativa do treinador seja uma, expectativa do pai seja outra, expectativa do torcedor seja outra, a expectativa de quem estava ali observando, dos outros pais, sejam totalmente diferentes, tá bom? Dois vieses, né? Tá ali implícito no momento que você faz uma observação. Você avalia e você compara. Então ele está olhando o seu filho, né? Seu filho foi lá e fez um cruzamento. E ele fala, foi forte, foi rápido, foi devagar, foi muito alto, foi muito baixo, foi muito fraca. Ele avalia a partir do momento de como ele acredita que foi e como ele acha que deveria ser, e ele começa a comparar, digamos, poxa, o outro lateral ele cruzou mais firme. Então, naturalmente, na cabeça dele, quando ele faz aquela comparação, ele imagina, aquele dali é melhor do que esse. Olha que coisa. O observador ele sempre faz. Aquele é melhor do que esse, porque aquele conseguiu fazer melhor do que esse. Só que talvez o ponto A, talvez o estado atual do seu filho, é ele não conseguir fazer o cruzamento igual o outro. Não é verdade? Só que com o treinamento e com o estímulo, o seu filho ele pode desenvolver essa habilidade e ele desenvolver, ele não é mais aquele atleta que não sabe cruzar. Através do treino, através do estímulo, ele começou a cruzar. E qual é o nosso grande erro? A gente fala, a gente diz que aquela pessoa é, porque em algum momento ela foi. Só que não significa que porque aquele garoto naquele dia não conseguiu jogar, que ele é ruim, que ele não serve. Não é verdade? Porque que se ele está em desenvolvimento, se ele está em formação, a gente acredita que ele pode evoluir. Então, fundamentos que ele vai evoluindo ao longo do tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conhece algum atleta profissional que joga em um grande clube, que cruza mal pra caramba? O cara chegou até o profissional, treina aquilo ali o tempo todo, e ele não consegue ter o cruzamento perfeito. Por quê? Porque o cruzamento perfeito, ele existe na sua cabeça. Aquele cara, o cruzamento perfeito é o que ele está tentando fazer. Às vezes não dá certo, às vezes não consegue. Mas se você conhecia um outro lateral que jogava no lugar dele, que cruzava muito melhor, você vai ter o quê? Uma comparação. Ah, cara, esse cara é muito ruim. Pô, ele está acostumado com o outro lateral que cruzava a bola na cabeça do cara. Não é verdade? Então, esse é o grande erro dos treinadores, esse é o grande erro dos pais. Agora, o que fazer, né? A nossa mente é assim. A gente está avaliando o tempo todo, a gente está comparando o tempo todo. Não é somente no futebol. Não é somente no futebol, é na vida. Nós comparamos e nós avaliamos, não é verdade? Ao momento que nós observamos. Só que o jogo que acontece na mente do atleta é um jogo diferente. É um jogo mental. É um jogo em que ele faz perguntas e tem as suas respostas. E essas perguntas e respostas, elas variam no seu sistema de crença, que vai gerar através da sua confiança. Porque olha só, o jogo mental, o diálogo interno que vai acontecer na mente do seu filho, vai gerar nele emoções. E essas emoções vão gerar sentimentos, esses sentimentos vão gerar comportamentos, e esses comportamentos que vão gerar atitudes. O observador, ele vai observar a atitude. Olha só, mas se lembra? O processo mental, emocional, sentimental, comportamental que chegou na atitude. Então, o observador ele avalia a atitude, mas o jogo do atleta ainda está aqui dentro.
Porque imagine que o cenário muda o tempo todo. Imagine que ele tem que tomar decisões com muita velocidade, muito rápido, porque ele toma decisões baseado naquilo que ele escuta, naquilo que ele vê e naquilo que ele sente. Imagine que naquele momento que ele está querendo a bola, ele se oferece, ele quer o passe, ele olha o colega passando, e quando ele recebe a bola, ele vai olhar, o cara está marcado. Ele tem que tomar uma decisão diferente. Olha que, de repente, ele domina a bola, o outro colega passa e fala assim, tô passando. É uma voz íntima, ele escuta e ele entende. Então, ele sabe que é um colega dele. Então, aquilo ali pode interferir na decisão dele. Pense que uma bola está vindo, ele ao dominar, ele sente que um colega está atrás e marcando, um adversário. A decisão dele vai ser totalmente diferente, vai ter que ser muito rápida, baseado naquilo que ele vê, naquilo que ele escuta e naquilo que ele sente. Porque a forma como a nossa mente interage com o ambiente externo é através dos nossos sentidos. Você não sabia disso, né? Mas é verdade. Então, por isso o treinamento. O treinamento vai dar estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos sinestésicos, para que ele, aqui dentro desse processo de tomada de decisão, ele tenha repertório para ele escolher tanto uma coisa como outra numa maior velocidade de tempo. Jogadores com melhores tomadas de decisão e com mais velocidade na sua reação, na sua tomada de decisão, são jogadores mais valiosos. E nesse processo de desenvolvimento, alguns atletas conseguem performar mais rápido e outros conseguem performar em um tempo um pouco menor. Comparado ao que foi rápido, ele está um pouco menor. Mas isso não quer dizer que esse atleta ou esse atleta ele vai ser um jogador profissional. Não. Por quê? Porque o tempo todo, na carreira do seu filho, ele vai precisar tomar decisão. Então, Wellington, como eu, pai, eu posso interferir? Tá? Lembra que eu falei que ele é muito auditivo? A sua voz é uma voz íntima. A voz do treinador é uma voz íntima. Então, vocês pais, vocês treinadores, vocês são formadores de crenças e valores do seu atleta, do seu filho atleta. Então, o que é que você precisa fazer? Pai, Wellington, o que é que eu preciso fazer para ajudar o meu filho a desenvolver? Olha só, você colocou seu filho naturalmente numa escolinha, ou ele está num clube, não sei, bota ele para jogar competições, e ele está tendo ali estímulo. Ele tendo, olha só, ele bem preparado tecnicamente, tá? Vamos pensar que seu filho ali está bem preparado tecnicamente. Isso garante que o seu filho vai ter um bom resultado na hora do jogo? Imagine que seu filho está muito bem preparado fisicamente, né? E para isso tem os preparadores físicos. Isso garante que ele vai ter um bom desempenho na hora do jogo? Agora, o que mostra para mim, tá, observador, que aquele atleta ele está bem preparado tecnicamente? Para você, é quando ele acerta, quando ele toma decisões boas, quando ele consegue resolver o problema do jogo. Para ele, é quando ele tem confiança. É quando ele pega uma bola assim de fora da área, olha para o gol e se sente confiante dentro de uma velocidade que ele toma uma decisão rápida e consegue acertar. E ele vai confiando. E quanto mais confiando, ele vai tomando melhores decisões, ele vai participando, ele vai dando passos à frente, ele vai se mostrando, ele vai mostrando não somente um crescimento, como também uma expansão, ou seja, ele começa a chamar atenção. Agora, como é que é treinada a confiança? Você já parou para pensar? É papel do treinador, que desenvolve ele tecnicamente, do preparador físico, que desenvolve ele fisicamente. É papel deles desenvolver a confiança do seu filho? Talvez você diga sim, mas é Não, possível que Wellington. ele não se sinta ainda, né, mesmo com essas informações, capaz de estar autoconfiante para tomar boas decisões na hora do jogo. Então, o que é que acontece nesse momento, né? Nesse momento de desenvolvimento do atleta em preparação para a sua rotina de treino, jogos. Treino, lugar de aprendizado. Treino, lugar que eu aprendo e lugar que eu me desenvolvo para ser cada vez mais e melhor.
Eu chego no treino, eu tenho que aprender coisas novas. A gente ensina algumas rotinas de treinamento. No jogo, é lugar de testar aquilo que eu treinei. Então, muitas vezes o atleta fala assim, pô, tô nervoso pro jogo, tal. Cara, olha para trás. Como foi sua semana de treino? Foi boa? Você tem confiança para colocar em prática lá no jogo? Então, assim, a confiança, você pode passar confiança para o seu filho. E você pode até não estar confiante, mas querer passar confiança para o seu filho. Mas se ele não estiver autoconfiante, ele não passa confiança para você. Confiança é um posicionamento mental e comportamental. Porque a confiança é quando eu fiz bem, sei que eu consigo fazer e vou e faço. Como é confiança? Eu já fiz bem, eu já sei que eu consigo fazer e eu vou lá e faço. Esse é o processo de confiança. Se o garoto nunca fez, se o garoto não descobriu que ele sabe fazer, se o garoto não tiver a confiança de que ele já fez certo, ele não vai fazer. E aí vai gerar, lembra do observador? Aquela expectativa. E que muitas vezes não vai gerar resultado. Então, existe um jogo acontecendo na mente do teu filho atleta. E você, pai, como é que você vai, né, ajudar o seu filho nesse desenvolvimento? Entendendo que a parte técnica, a parte tática, essa fase não compete a você dizer o que ele tem que fazer, mas faça boas perguntas. Crie esse ambiente, né, esse espaço de conversa, participe da formação dele como pai. Agora, você não é um pai comum, você é um pai de um atleta. Quem é o pai de um atleta? É aquele que treina o seu filho comportamentos dentro de casa. Crenças vencedoras, crenças fortalecedoras, positividade, organização, tomada de decisão dentro de casa. O seu filho ele precisa entender que eu ensino, né, dentro desse processo de formação, ele precisa ser grato ao processo que ele está vivendo, aos treinadores que estão treinando, ao lugar o espaço de desenvolvimento. E o que é que eu observo aqui no Brasil, eu observo também em Portugal. O garoto treina na escolinha, daqui a pouco ele joga por outra, ele joga por outra, ele tem vários treinadores, tem várias pessoas ali informando, numa velocidade de muita informação, e que a gente não consegue entender em que momento esse atleta está na sua formação. Então é preciso respeitar o processo. Seu filho, ele vai mostrando para você no ambiente que ele precisa estar. E ele precisa estar entre os melhores porque ele busca ser o melhor. Porque ele busca esse desenvolvimento. E a partir desse momento, ele respeitando o treino, respeitando quem está treinando ele, né? Se ensinar o garoto também que ele não vai para o treino, mas que ele vai treinar. O garoto que vai treinar, quando ele encontra o treinador que vai dar treino, meu amigo, a coisa muda, porque ele vai ali no espaço para aprender. Então, na formação, né, na base, na iniciação, no desenvolvimento, essa é a responsabilidade do pai. Seu filho tem que participar, ele tem que ser organizado, ele tem que participar das decisões ali, das competições que vai jogar, do que ele precisa melhorar. Esse tipo de diálogo vai despertando no seu filho. Por que que isso é importante? Vamos pegar um paralelo agora aqui, Brasil, Portugal. O garoto que sai do Brasil, ele diz aqui, ó, eu sonho em jogar na Europa. Por que que ele sonha em jogar na Europa? Ele sonha em jogar na Europa porque ele quer jogar as melhores competições do mundo e porque a Europa está passando na televisão. Os melhores jogadores, eles acham que estão na Europa. A seleção brasileira são de jogadores que estão na Europa. E eles acreditam que é aí que estão os jogadores mais bem pagos, com mais sucesso e aqueles que aparecem mais na mídia. Então, é uma mudança, é uma transformação social quando ele sai daqui para aí. Agora, poucos se preparam para essa mudança. Poucos. E aí eu trabalhei com uma empresa, né, uma empresa espanhola, que a gente levava jogador para a Europa. E o que é que acontecia? A gente via que esses jogadores não se preparavam. Por quê? O idioma de Portugal, muito diferente do idioma aqui no Brasil. Mas o Wellington, todos os dois falam portugueses, falam português. Pois é, mas existem palavras que dão sentido diferente. Se você vai jogar na Inglaterra, você vai ter um intérprete que ele vai falar, né? Vai te traduzir para você. Mas em Portugal a coisa rola na mesma velocidade, então o jogador muitas vezes não estão preparados. Agora, qual a diferença do treinador português
E outra coisa também que eu percebi, isso aí foi em entrevista que eu fiz com vários treinadores, diretores, empresários sobre atletas brasileiros em Portugal. Os treinadores me diziam que os jogadores eram muito melindrosos. Não gostava de ficar no banco, não gostava de ser substituído, né? E não aceitava quando se chamava muito atenção. Então eles tinham essa dificuldade. O que é que eu vi aí dos treinadores portugueses na formação dos garotos? Os garotos eles são formados para jogar em várias posições. Eles precisam de estímulos, eles criam ambientes. E aqui no Brasil, o que acontece? Eu tive agora numa competição, levei, né, 21 atletas aí para a Europa para a competição, e o maior desafio era o jogador jogar em uma posição diferente. Então, aqui o menino saiu daqui atacante, ele queria jogar de atacante. Se a gente falasse para ele, ó, venha jogando de trás, jogue mais pelo meio, ele, não, eu sou atacante. Então, ele queria definir com 11 anos aquilo que ele é. Não pode. Você não pode dizer que o garoto é atacante agora e simplesmente eliminar todas as possibilidades, todas as outras possibilidades. Mas por quê? Porque na mentalidade aqui no Brasil, as pessoas, os atletas são treinados para ter posições dentro do jogo. Ele quer ser o lateral, ele quer ser o volante, ele quer ser o atacante, ele quer ser o camisa 10. E por quê? Porque ele se inspira em alguém. E aí na Europa eu vi uma coisa diferente. Eu vi os garotos preparados para jogar em várias posições, inclusive os portugueses que jogavam com a gente, né? Tanto os espanhóis que jogaram com a gente também na competição. Ó, jogue atrás, jogue do lado direito, jogue do lado esquerdo, jogue por meio, jogue marcando, jogue atacando, jogue lá na frente. Para eles era tudo natural. Eu fiz essa pergunta para os garotos. Inclusive tinha um americano também com a gente, treinado dessa forma. Então, os treinadores portugueses, ele dão mais liberdade ao atleta. Ou seja, ele deixa o atleta jogar e tomar as decisões. Aqui no Brasil, o treinador interfere na decisão do atleta. Ele interfere nesse processo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Seu filho vai treinar passe, vai treinar chute, vai treinar drible, vai treinar marcação, vai treinar elevação, vai treinar penetração, vai treinar. Eu não sei o nome que você usa aí. Mas ele vai continuar treinando do sub-11, ele vai continuar treinando até chegar no profissional. Por quê? Por quê? Você já fez essa pergunta? Por que que o atleta treina o tempo todo e treina as mesmas coisas? Por quê? Porque ele precisa de autoconfiança. Ele precisa já ter feito, para ele ter confiança que ele já fez. E ter confiança de quando ele fez e fez certo. E que se ele fez certo, ele pode fazer de novo. Então, o treino, um simples passe, ele vai movimentar vários músculos que vai condicionar ele para os vários passes que ele vai ter no jogo. Um jogo de 90 minutos, um garoto, um atleta, ele passa entre 3 a 4 minutos com estímulos, com passe na bola, tocando na bola. Ele corre o que ele corria antes até 5 quilômetros, um atleta já profissional, ele corre acima de 7. Então, esses estímulos do garoto, ele somente dá um passe, na verdade é a confiança, a ação, a atitude de atacar a bola, de botar o pé, de tomar decisões. Então, em todo momento, a gente de fora está vendo um jogo, mas o atleta está vendo um jogo diferente. E eu quero dizer para você, pai, e quero fazer uma pergunta. Quem mais está interessado no verdadeiro jogo que acontece na mente do seu filho? Quem mais está preocupado em realmente saber o que é que está acontecendo? Quem mais quer ajudar seu filho? Treinadores passarão pela vida dele. E que bom que se ele aprende com cada treinador, que aprende com cada clube, que aprende com cada competição. Mas tudo isso, os atletas, os parceiros, as competições, os clubes, os treinadores estão de passagem. Mas quem é que fica? É você. É você, pai, que fica. Então, você, pai, que fica, é responsável por aprender sobre o verdadeiro jogo que acontece na mente do seu filho. E é por isso que eu escrevi esse livro. O meu jogo mudou. O verdadeiro jogo que acontece na mente do seu filho atleta. Expectativa, avaliação, comparação. Existe um jogo acontecendo aqui na mente do seu filho. E esse jogo, ele não pode perder. Porque se ele perde nesse jogo, ele não vai conseguir ser o melhor que ele vem treinando para ser. Se ele perde nesse jogo, ele acha que vai decepcionar muitas pessoas. Se ele perde nesse jogo, ele não vai mostrar o seu melhor. Então, o pai, você pai,
entendendo qual é o seu assento, qual é o seu papel nesse processo, é que, de fato, vai fazer com que o seu filho avance nessa jornada de formação, essa jornada de crescimento, nessa jornada em que alguns o avaliam pelo jogo que ele fez, outros avaliam pela tomada de decisão que ele fez. Mas é você, pai, aquele que pode escutar, aquele que pode sentir o coração bater, estabelecer ali aquela grande relação pai e filho, e sendo o treinador incrível que todo filho atleta precisa ser. Faz sentido para você?